Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei. Agora vamos falar do ministro que soltou do ministro Roberto Barroso, que negou ter dito a revista The Economist que derrotou o bolsonarismo. A revista The Economist fez uma matéria bem grande dizendo que os poderes do STF estão exagerados. E para quem não sabe, a revista The Economist é uma revista de extrema esquerda, progressista, socialista. E quando uma mídia deste porte, progressista, socialista, começa a criticar o STF do Brasil, dizendo que eles exageraram na pegada, rapaz, é porque o negócio já está no fim do poço. As portas estão abertas para que todos no mundo inteiro saibam que o Brasil agora é um regime ditatorial, e a ditadura vem por parte do STF. Então a notícia diz que o Barroso respondeu à revista The Economist dizendo que negou ter falado "nós derrotamos o bolsonarismo". Portanto, da mesma forma que os jornalistas do Peru dizem que os corruptos se ajudam, não é? Quando Lula foi buscar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção na Lava Jato, envolvida no roubo, no desvio de milhões da Odebrecht, né? A gente tem aqui o Barroso desmentindo que falou que derrotou o bolsonarismo. Neste sábado, dia 19, o presidente do Supremo, do Satânico Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota em defesa do Alexandre de Moraes. Como a revista do Peru disse, os corruptos se protegem, né? Os bandidos se protegem. O artigo publicado na última quarta-feira acusou o judiciário brasileiro de concentrar poder excessivo, com destaque para Alexandre de Moraes, o nosso cabeça de óvulo, né? A revista sugere que o Chandelle, mais especialmente falando, da corte deveria exercer suas funções com mais moderação. Aí o Barroso veio e rebateu e destacou que o Brasil vive uma democracia plena, pujante, não é verdade? Com respeito aos direitos fundamentais e ao sistema de freios e contrapesos. Sistemas de freio de contrapesos que hoje não existem mais, porque nós já não temos uma Câmara dos Deputados que a consegue atuar e nem o Senado. Nós temos o STF que pegou para si a tarefa de governar o país, né? O Barroso enfatizou que o procedimento penal do tribunal prevê que ações contra altas autoridades podem ser julgadas por uma das duas turmas do plenário e não no plenário todo. A análise dos supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito está apenas com a primeira turma do STF, né? Então, é uma decisão, para não dizer que é uma decisão monocrática, é uma decisão tomada por meia dúzia que se encobrem. A Carmen Lúcifer, que sempre vai na onda do Alexandre de Moraes, o Zanin, que é amigo do Lula, chega a chamar, a esposa do Zanin chega a chamar o Lula de Dindo, e o Flávio Dino, que é amigaço do Lula, salvo pelo Luiz Fux, que teve um lampejo ali de lucidez e pediu para fazer vistas na condenação da moça Débora, que manchou uma estátua, aliás, uma estátua horrível lá em Brasília, né? Então o presidente do STF disse que quase todos os ministros foram ofendidos pelo Bolsonaro. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado, afirmou Barroso. Mas aqui no Brasil a gente não tem a liberdade de criticar o tribunal. Nós não estamos pedindo nada, nós não estamos pedindo a dissolução do STF, que é uma casa centenária. Nós estamos pedindo que pessoas malignas que estão dentro do STF estão destruindo o país saiam. É isso que a gente quer. A gente não quer a dissolução da instituição, a gente quer simplesmente que o tirano que está lá com poderes ilimitados saia para que a ordem volte no país. Em nota para o The Economist, o presidente do STF afirmou nunca ter dito para a corte que derrotamos o bolsonarismo, mas sim os eleitores. Seria a Janja dizendo que não é você que vai pagar o imposto, né? É a empresa que vai pagar o imposto. Então o Barroso disse que ele não derrotou o bolsonarismo, mas os eleitores do Bolsonaro.
quem elege o Bolsonaro, quem vota no Bolsonaro, não é bolsonarista? O Barroso aí, eu acho que a gente está vivendo uma falta de cognição, um retardamento mental coletivo do presidente eleito pelo TSE, Inácio, do STF, que só tem retardado. O Alexandre de Moraes, aquele imbecil, agora comprou briga com a Espanha, querendo aplicar uma lei de reciprocidade, dizendo que a Espanha não cumpriu o contrato de reciprocidade, não extraditando o jornalista Oswaldo Eustáquio. Então ele fez uma birra dizendo que não vai extraditar para a Espanha um traficante pego com 52 quilos de cocaína e ainda por cima concedeu uma liberdade, né, entre aspas, que aqui no Brasil é considerado liberdade, a prisão domiciliar para um cara que não tem domicílio no Brasil. Bom, enfim, o presidente do STF afirmou que nunca disse que derrotou o bolsonarismo. Mas então, senhor Barroso, o que dizer disso que está registrado em vídeo, áudio, traduzido em diversas línguas? Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pois é, o que dizer disso aqui, né? O que dizer do que ele falou? Nós derrotamos o bolsonarismo para... Pois é, senhor Barroso, você disse que não derrotou o bolsonarismo. O artigo da The Economist descreve Moraes como um juiz superstar, com poderes surpreendentemente amplos que afetariam principalmente a direita política. A revista destaca que as investigações de Moraes contra Bolsonaro e sobre a desinformação online colocaram entre os magistrados mais influentes do mundo, comparando os integrantes da Suprema Corte dos Estados Unidos. A diferença, você não pode comparar esse tipo de coisa. Primeiro porque criou-se uma falácia aí, né? Os juízes do STF não têm poderes ilimitados. Então a revista The Economist não devia nem falar, né, que os magistrados são mais influentes do mundo, porque eles não são, eles pensam que são, eles tentam fazer influência, ter a sua influência fora do país, quando, por exemplo, o Chandelle foi bater lá na porta dos Estados Unidos dizendo que teria que extraditar Alan dos Santos de qualquer maneira, sendo que Alan dos Santos já é um cidadão americano e cometeu o crime, que não é crime, de liberdade de expressão, não é? Então, em países normais, como os Estados Unidos, liberdade de expressão não é crime. Em países normais como a Espanha, que é o país que agora o Alexandre de Moraes está enchendo o saco, porque ele quer um acordo de reciprocidade baseado num jornalista que cometeu o crime de liberdade de expressão e um traficante de drogas que foi pego com 52 quilos de cocaína. Então o que ele fez? Ele simplesmente liberou o traficante de drogas aqui no Brasil e acusou a Espanha de não ter reciprocidade e ainda disse para a Espanha explicar em 5 dias o porquê que não vão extraditar o Oswaldo Eustáquio, sendo que é um jornalista que simplesmente exerceu o seu direito de liberdade de expressão. Então, a revista The Economist, que para quem não sabe, eu já falei, é uma revista super progressista, globalista, socialista. Para uma empresa do porte da The Economist dizer que os ministros do STF estão exercendo superpoderes, é porque o negócio já foi pro saco há muito tempo. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar essa notícia com quem você gosta e com quem você não gosta, porque ajuda demais. Lembrando que agora eu faço parte do movimento Reforma Brasil e nós temos um programa diário no X, no YouTube e no Instagram que se chama A Hora da Verdade. Estou na Hora da Verdade com o movimento Reforma Brasil,
com o Guilherme Sampaio, comentando todos os dias as notícias mais bizarras do Brasil e do mundo, como essa que você viu hoje aqui, dizendo que o Barroso disse que não derrotou o bolsonarismo, que ele nunca disse isso e foi provado por A mais B com vídeos e áudios traduzidos em várias linguagens de que ele falou sim. Então eu espero você amanhã a partir das 11 horas para assistir a Hora da Verdade, o programa onde a gente disseca e comenta as notícias mais bizarras do Brasil e no mundo, porque o que não falta nesse país é notícia bizarra. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu tempo e até já.